A verdade é simples, mas quase ninguém tem coragem de encarar. Você não quer resolver seus problemas. Você os ama. Você os alimenta. Você vive para eles. E no fundo, você tem medo do que aconteceria se realmente os superasse. Sabe por quê? Porque sem eles, você teria que mudar. Teria que crescer. Teria que assumir uma nova identidade. E isso é muito mais assustador do que continuar reclamando da vida. A maioria das pessoas não está presa pelos obstáculos. Está presa pelo apego emocional que criou com eles. O problema virou desculpa, a dor virou muleta, o drama virou identidade. Você diz, eu queria mudar, mas não dá. Mentira. Dá sim, você só não quer pagar o preço. E é mais fácil repetir o discurso da vítima do que encarar o espelho e admitir que você se acostumou a perder. Você reclama do seu emprego, mas não busca outra oportunidade. Você fala que quer empreender, mas passa o dia distraído. Você diz que quer ser respeitado, mas continua se comportando como quem implora por atenção. Não é falta de oportunidade, é apego à mediocridade. Você ama o problema porque ele te dá uma história para contar. Ele te dá um porquê para continuar estagnado. E é por isso que muitos nunca saem do lugar, porque o sofrimento já se tornou confortável. Você conhece o seu inferno e, de alguma forma, ele parece mais seguro do que o desconhecido do paraíso. É a maldição da mente preguiçosa. Ela prefere o sofrimento previsível à mudança imprevisível. Quantas vezes você já se sabotou quando as coisas começaram a dar certo? Quando finalmente tinha uma chance real de evoluir, algo em você puxou de freio de mão? Não foi azar. Foi o velho você com medo de morrer. Porque para mudar de vida, você precisa deixar morrer o personagem que criou para sobreviver até aqui. E esse personagem ama o drama, ama o papel de quase, ama o ciclo de reclamar, tentar um pouco, falhar e justificar. Porque esse ciclo te mantém ocupado, te faz sentir que está lutando, mesmo sem sair do lugar. Você virou viciado no próprio caos, viciado na sensação de fracasso, porque ela é familiar. E o familiar é viciante, mesmo quando é doloroso. É por isso que pessoas voltam para relacionamentos tóxicos, para hábitos destrutivos, para padrões que já as machucaram 1000 vezes. Porque a dor conhecida é menos assustadora que o vazio da mudança. Mas deixa eu te dizer, o vazio da mudança é o espaço onde o novo pode nascer. É desconfortável porque é real, é incerto porque é vivo. E é exatamente ali que você encontra quem você é de verdade. Você diz que quer paz, mas se sente estranho quando tudo está calmo. Quer prosperar, mas se sabota quando o sucesso começa a se aparecer. Quer liberdade, mas continua se acorrentando em desculpas. Isso não é azar, é vício. Você é viciado na sua própria limitação. Você acha que seus problemas são obstáculos, mas na verdade são muros que você mesmo construiu para não precisar enfrentar o próximo nível. Porque o próximo nível exige responsabilidade. E responsabilidade é pesada. É mais fácil culpar o mundo, mais fácil dizer não tenho tempo, não tenho sorte, ninguém me ajuda, mas, no fundo, é tudo medo disfarçado, medo de se tornar quem você poderia ser. Você quer saber o que é liberdade? Liberdade é quando você não precisa mais dos seus problemas para se sentir vivo. Quando você não precisa mais se afundar para se justificar. Quando o drama não te alimenta mais. A partir daí, o jogo muda. A mente fraca sempre vai buscar complicação. Ela cria confusão, ansiedade, procrastinação. Tudo para te manter ocupado demais para encarar a verdade. Você não está evoluindo porque não quer abrir mão da dor que conhece. Quer saber por que o sofrimento parece interminável? Porque ele é um hábito, e hábito é prazer disfarçado. Você sente prazer em se lamentar, em se comparar, em se colocar como vítima. Isso te dá atenção, te dá identidade
te dá um lugar no mundo, mas é um prazer barato e ele custa a sua vida inteira. E aí entra o ponto brutal. Você só vai mudar o dia em que desistir de ser o personagem da sua própria desgraça. Quando parar de se apresentar para o mundo como o cara que não consegue, o que foi traído, o que não teve sorte. Essas histórias te definem porque você deixou. Mas sabe o que acontece quando você corta o cordão que te liga a esses papéis? Você fica nu, sem desculpas, sem proteção, sem máscaras. E é aí que o verdadeiro homem nasce, porque agora não há para onde correr. Só há uma opção: crescer, e crescer dói. Mas ficar pequeno dói muito mais. Você precisa encarar o desconforto do novo, o medo da mudança, o silêncio depois que o drama acaba. Esse silêncio é assustador para quem viveu uma vida inteira dentro do barulho dos próprios problemas. Mas é nesse silêncio que você encontra poder. Porque sem o barulho das desculpas, você começa a ouvir a voz da verdade. E ela é simples. Ninguém vai te salvar. O problema nunca foi o problema. O problema foi o apego. Você acha que está lutando contra a vida, mas está lutando contra a sua própria vontade de permanecer igual. Você diz que quer subir de nível, mas não quer abrir mão dos confortos emocionais do nível antigo. Quer vencer sem abdicar das muletas que te mantêm de pé. Mas vitória e conforto nunca andam juntos. Sabe por que alguns crescem e outros não? Porque os que crescem decidiram abrir mão até da versão de si mesmos que ainda os protegia. Eles queimaram a ponte, cortaram a corda, deixaram de lado as desculpas e ficaram nus diante da responsabilidade. Sem ninguém para culpar, sem drama para justificar, sem dor para se esconder. E ali, naquele vazio brutal, eles encontraram força. Porque o que restou foi só o essencial: vontade, disciplina e propósito. Você quer mudar de vida? Então pare de repetir suas histórias antigas. Pare de romantizar suas dores. Pare de se apegar às suas feridas como se fossem medalhas. Elas não te definem mais, elas te atrasam. Você não precisa de um novo começo. Precisa encerrar de vez o ciclo de vitimização que te mantém preso. Enquanto continuar se identificando com o problema, nunca será maior que ele. E a liberdade que você tanto fala só virá quando você olhar para o espelho e admitir: eu não estou preso, eu estou confortável demais em sofrer. E essa frase, dita com honestidade brutal, é o ponto de virada. Porque a partir daí, você para de lutar contra o mundo e começa a lutar contra si mesmo. E essa é a única guerra que vale a pena travar. A verdadeira evolução começa quando você perde o prazer de se lamentar, quando se cansa de se ouvir reclamar, quando o drama te enjoa, quando o papel de vítima fica pequeno demais para caber no homem que você quer ser. Então, sim, talvez você ame seus problemas, mas chega uma hora em que o amor precisa morrer para dar lugar à liberdade. E o preço da liberdade é a morte da sua velha identidade. Não existe transformação sem perda. Não existe força sem solidão. E não existe avanço enquanto você ainda estiver de mãos dadas com o passado. Solte o que te afunda. Pare de proteger suas fraquezas. Pare de chamar preguiça de fase difícil. Pare de usar dor como escudo. Você não é o que aconteceu contigo. É o que decide fazer a partir de agora. Então, nesse novo ciclo, olhe para si mesmo e pergunte: o que em mim ainda se alimenta do sofrimento? E o que eu preciso matar para realmente nascer de novo? Não existe zona de conforto quando você decide viver de verdade. Porque viver de verdade é estar em constante desconforto. Crescimento não é paz, é guerra interna. E só os que têm coragem de se libertar dos próprios problemas são dignos da liberdade que dizem querer. Você não vai vencer até parar de se esconder atrás do que te dói. Você não vai mudar até decidir que não vai mais romantizar sua própria miséria. E você não vai viver até soltar de vez as correntes emocionais que você mesmo se colocou. A pergunta é simples: você realmente quer mudar
Ou só quer continuar falando sobre como gostaria de mudar? Porque o mundo já tem demais de sonhadores feridos. O que falta são homens prontos para queimar suas desculpas e começar a agir.